Quando você vê esse rapaz chegar para o pai dele e pedir, pedir que repartisse ali os bens da fazenda e pegasse o que lhe pertencia. Você acha que este rapaz ele tinha a certeza que ele estava errado? Você achava que ele tinha certeza que ia acontecer tudo isso com ele para que ele viesse acordar e viesse reconhecer que aonde ele estava ele nunca deveria ter saído, que era da casa do seu pai? Quando esse rapaz, esse filho pródigo, saiu da casa do pai, ele não tinha essa mente aberta. Ele não tinha esses olhos abertos espiritual, nem seus ouvidos. Ele estava preso. Ele estava fazendo aquilo que vinha na cabeça dele. E ele achava que estava certo. Meus irmãos, muitas pessoas andam fazendo o que o diabo quer. Muitas pessoas são cavalo de Satanás. Muitas pessoas são jegue de Satanás. O Satanás se amonta, bate, massacra, mas ele não tem força para se levantar. Ele não tem força de sair, não, meu irmão. Porque o mundo espiritual existe como esse existe. Às vezes você fala, mas esse filho do pródigo, ele foi muito rebelde. Ele fez isso com o pai dele. Mas você sabe que o mundo espiritual existe? O mundo espiritual existe, meus irmãos. E ele faz a cabeça de qualquer pessoa que não tem aliança com Deus. Ele faz a cabeça de qualquer pessoa que não está com a mente aberta espiritual e direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Você tem que ficar esperto, atento se o que você está fazendo está agradando a Deus ou está agradando o outro lado. Aqui esse menino, esse filho pródigo, saiu de casa com seus bolsos cheios. Ele jamais imaginava que ali ia acabar. Ele jamais imaginava que ele ia passar fome por onde ele andava. Ele achava que a sua vida já estava completa. Ele não precisava mais de nada. E assim muita gente estão passando por essa mesma situação. Muita gente tem apartamentos, 2, 3 apartamentos. Às vezes tem 2, 3 carros na garagem. Às vezes ele vai para os melhores restaurantes, as churrascarias melhores para as praias, mas ele não tem Jesus. Ele não tem Jesus Cristo. E a pessoa que não tem Jesus Cristo, ele não tem nada. Ele pode ter 10 carros na garagem, ele pode ter apartamento, ele pode ter o que tiver. Mas se ele não tiver a direção do Espírito Santo de Deus, ele é um pobretão. Ele é uma pessoa que ele não tem nada. Por que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Que adianta um homem viver cheio de riqueza nesse mundo materiais, que não é pecado, mas é pecado é você colocar na frente de Deus, você gastar com coisas que não é lícita, com coisas que não convém a Deus. E esse homem, esse filho pródigo, meus irmãos, ele foi enganado com sua própria consciência, com a sua própria soberba, com a sua própria arrogância. A carne enganou ele. Aonde que ele foi acordar? Quando ele estava colocando bolota lá, comida para os porcos.
E o estombo começou a roncar, começou a fazer barulho. E ele desejou comer as bolotas dos porcos. Ali sim, ali ele começou a ser despertado no mundo espiritual. Aí olha o que ele fala. E disse, olha o que ele fala. E mais um moço, e disse um certo homem, tinham 2 filhos. E o mais moço dele disse, pai, dai-me a parte da fazenda, que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo, partiu para a terra longínqua. E ali despedaçou, desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Aqui já começou Deus falar com ele. Aqui Deus já começou a falar com ele que não era daquele jeito que ele estava pensando. Ele saiu com um plano. O plano dele foi dele. Porque o homem faz plano, mas a resposta certa está na boca de Deus. Ele achava que ia dar tudo certo, mas olha o que aconteceu. E havendo gastado todo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidade. Ele tinha tudo. Ele estava com dinheiro. Ele estava fazendo tudo o que ele queria. Mas eles não sabiam jamais que ia acabar aquele dinheiro. E olha o trabalhar de Deus. E ele começou a passar necessidade quando acabou tudo. Aqui ele começou a querer arrumar um jeito ainda para não voltar para a casa do pai. Que é o jeito que as pessoas fazem. Quando elas fazem tudo errado, elas querem pegar atalho, elas querem fazer tudo para não voltar, para não dar o braço a torcer, para dizer que não tá errado, tá certo, continua certo. Olha o que ele fez aqui, ele fez isso aqui ainda, ó. E chegou-se a alguns cidadão, ele já não foi direto pro pai dele. Aqui ainda ele revidou. Aí ele procurou um dos cidadãos, que ele achava que ele ia se consertar, né? Do cidadão daquela terra, a qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Você imagina uma pessoa que está passando por necessidade, gastou tudo o que tinha e agora ele está passando por fome. Agora ele está passando fome. Ele saiu com dinheiro, despedaçando, fazendo tudo o que ele queria. Só que daqui para frente, agora ele começou a passar necessidade. Ele começou a passar fome. O que foi que ele fez? Ele não se arrependeu aqui ainda. Ele foi atrás de um cidadão daquela cidade. E aí ele encontrou o serviço. Aí ele foi apacentar porcos. Aqui ele pensava que ele ia ter estrutura para que ele ficasse de pé e desse a volta por cima. Mas olha o que aconteceu. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comia e ninguém lhe dava nada. Aqui ele começou a desejar comer as bolotas dos porcos, mas ninguém dava nada. Olha as portas fechando, olha as portas fechadas para o filho pródigo. Olha o que acontece. E tomando em si, começou a pensar. Olha o que o filho pródigo começou a pensar. E tomando em si, disse: quanto jornaleiro de meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Olha aqui, meus irmãos, aonde o filho pródigo começou a despertar. Ele falou assim, olha, começou a pensar. Tanto jornaleiro do meu pai tem abundância de pão,
E eu aqui passando necessidade, passando fome. Que bobagem. Que besteira. Mas o que foi que eu fiz com a minha vida? Quantos filhos pródigos não tem aí nesse mundo? Nesse mundão de meu Deus. Nesse país, nesses países. Quantos filhos pródigos não tá aí fazendo esses tipos de bobagem, de besteira? E aí esse filho pródigo começa a ter discernimento. Começa a acordar espiritual. Mas que